Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente para todos os senhores deputados. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar o senhor deputado Mário Mota, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Sensacional. Ele vai sentar lá e não vai levantar mais. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, deputado Fernando Crelin, senhores deputados presentes, senhoras e senhores presentes em nossa plenária, aqueles que nos acompanham pelos veículos de comunicação, pelas redes sociais da Alesc. Vamos fazer uma ótima quinta-feira. Eu venho à tribuna hoje para destacar uma data de extrema importância. O Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, que foi celebrado no último dia 18 de fevereiro, nesta semana. E é uma data que não só nos lembra a gravidade do problema, mas também da responsabilidade coletiva que temos de enfrentar e apoiar aqueles que sofrem com o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde há mais de 50 anos e afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, os números são cada vez mais alarmantes. Sabemos que, a cada hora, 12 vidas são perdidas devido ao consumo abusivo de álcool. O impacto dessa doença é devastador. Com um custo anual estimado em 18 bilhões para a saúde pública, com acidentes, com violências. Esses dados são provenientes de um estudo da Fiocruz e evidenciam a gravidade da questão. Mas, apesar dos números alarmantes, há sempre uma luz de esperança. Uma esperança que se materializa pelo importante trabalho desenvolvido por Alcoólicos Anônimos, AA. Há 54 anos, os Alcoólicos Anônimos do Brasil, com sua rede de apoio, têm ajudado milhões de pessoas a superarem o alcoolismo e a reescreverem suas histórias. Em todo o mundo, são mais de 18 mil grupos espalhados por 180 países, atendendo mais de 2 milhões de pessoas. Aparentemente, pode parecer um número ínfimo frente à população mundial. No Brasil, já são 4.422 grupos, com destaque para Santa Catarina, que conta com 132 grupos, dos quais 26 aqui na Grande Florianópolis, totalizando 158 em todo o estado. Isso demonstra a relevância e o alcance do trabalho dos Alcoólicos Anônimos, que tem sido uma âncora de apoio e recuperação para aqueles que buscam ajuda. É fundamental que, como sociedade, reconheçamos a importância desse apoio e que possamos disseminar a mensagem de que ninguém precisa enfrentar essa luta sozinho. Buscar ajuda é o primeiro passo para a recuperação e a ajuda está disponível. Por meio de Alcoólicos Anônimos, tanto no atendimento presencial quanto por meio das linhas de ajuda, as pessoas têm acesso a um suporte essencial. Por isso eu conclamo a todos a refletirem sobre a importância da conscientização e do apoio àqueles que enfrentam o alcoolismo. Que possamos juntos aumentar a visibilidade desse trabalho e dar continuidade ao apoio às pessoas que necessitam de tratamento e de recuperação. E como deputado deste Estado, eu me coloco à disposição para colaborar com políticas públicas que incentivem a prevenção e o apoio àqueles que buscam ajuda no combate ao alcoolismo. Que possamos, cada vez mais,
construir uma sociedade mais solidária e consciente da importância de cuidar da saúde mental e física de todos, sem deixar ninguém para trás. Obrigado a todos e vamos fazer uma grande quinta-feira, meus amigos. Obrigado, deputado Mário Mota. Ainda em breves comunicações, inscrito para falar o deputado Marquito, pelo tempo de até 10 minutos. Senhoras e senhores, colegas deputados aqui presentes nessa sessão, venho a essa tribuna por um fato muito sério que vem ocorrendo no nosso estado, que é referente à nossa empresa pública de eletrificação, que é a Celesc. Acredito que os colegas deputados têm recebido, os trabalhadores e trabalhadoras da Celesc, reivindicando justamente uma questão central, que é a garantia da imagem da boa empresa que a Celesc representa hoje. E essa imagem ela vem sendo depreciada nesses últimos tempos, especialmente por conta da instalação de um sistema que gera a tarifa, o boleto da tarifa, e também gera a quantidade e os valores que as pessoas pagam por essa tarifa. Esse sistema chama-se Sistema Connect, que é um sistema automatizado de geração da tarifa, do boleto, e também dos valores trazidos nesse boleto. Esse sistema trouxe uma série de confusões, pessoas que pagavam a taxa mínima e chegaram contas de energia elétrica com valores até de R$10 mil, R$8 mil, pessoas, inclusive destas, que têm débito automático, como pessoas de baixa renda e que acabaram trazendo problemas seríssimos e que buscavam tentar solucionar ou buscam solucionar através dos postos de atendimento da Celesc, trazendo um caos instalado nesses postos. Falo isso por quê? Porque esse sistema é um sistema que custou quase R$100 milhões, um sistema que tem um custo altíssimo e que foi executado sem ele estar completo na sua produção, na sua preparação, trazendo essas consequências. As consequências para o cidadão, para aquele que utiliza do serviço da Celesc, mas uma consequência também muito agravada, que é da deteriorização da imagem da empresa pública Celesc, por não conseguir dar conta de resolver. E isso traz, como se fosse uma bola de neve, trazendo consequências do ponto de vista de depreciar a imagem da empresa pública. Trago essa questão porque é urgente a solução desse sistema para que a imagem da empresa não seja manchada. Mas não é somente uma questão de imagem, é uma questão também financeira, porque essa avalanche de contas erradas sendo lançadas também vão trazendo um déficit grande de pagamento e, pior, pode trazer ainda multas e consequências financeiras para a própria Celesc, que já vem dentro de um planejamento, de uma história que eu vou contar aqui para vocês, trazendo consequências financeiras negativas para a empresa. Então, queria primeiro pontuar isso, porque se não resolver esse problema, certamente a opinião pública ficará e estará contra a própria empresa pública, que produz a segunda a tarifa mais baixa do Brasil, entre todas que estão aí, que é a empresa que tem a maior índice de resposta rápida do Brasil. O ciclone Bomba, que aconteceu em 2023, foi um exemplo da taxa de resposta rápida. Inclusive, a Celesc e o sistema operacional da Celesc foi levado para nível nacional como uma referência em respostas rápidas de ligação, tendo em vista aquele caos que foi gerado pelo ciclone Bomba, mas também em outras ocasiões. E também por a gente ter hoje, com a Celesc, uma das taxas ou a banda mais barata para a instalação de outros sistemas, como os sistemas solares e eólicos. Então eu trago esses 3 pontos positivos da empresa para demonstrar o quanto que a gente tem aqui um patrimônio que precisa ser preservado. Quero também trazer as informações que esse nível de problemático com o sistema Connect
também vem trazendo uma série de consequências para a própria saúde desses trabalhadores que atendem lá nos postos de atendimento da Celesc, mas também de toda a cadeia, pela instabilidade que acaba criando. Também temos, neste ano, pela primeira vez, ultrapassou o número de contratados temporários ou terceirizados em relação aos números de efetivos da Celesc. Isso demonstra que a empresa está passando por uma ampla terceirização dos serviços, em detrimento de uma depreciação dos seus equipamentos, como automóveis, equipamentos para o seu trabalho. Esse conjunto de ações tem trazido à opinião pública alguns sentimentos e consequências, e é essa preocupação que hoje os eletricitários e os trabalhadores do setor têm trazido aqui para os mandatos. Acredito que alguns de vocês já receberam esses trabalhadores para essa conversa, porque é preciso dar um passo à frente. Eles também adiantam que o Conselho da Celesc, na sua previsão orçamentária, por exemplo, não tem previsto para esse ano recursos para a contratação de novos quadros efetivos para melhorar o atendimento, bem como um amplo investimento na infraestrutura de equipamentos e materiais para desempenhar o bom trabalho. E também não tem muito estabelecido e muito claro como se está o fluxo de caixa da própria Celesc do ponto de vista da preocupação com o fluxo de caixa, para que depois isso também não vire um argumento depreciativo da própria empresa pública. Diante desses fatos, eu queria dizer que a preocupação ela é iminente. Acredito que a ALESC, a Assembleia Legislativa, pode ser protagonista na defesa e na qualificação dessa empresa pública, que é muito qualificada para o nosso trabalho, mas peço aqui também um pouco de atenção diante de alguns fatos que a gente também é importante lembrar. Essa casa, ela aprovou uma proteção constitucional para ou contra a privatização da Celesc, que é o artigo 13 da nossa Constituição Estadual, que garantiu que para ser privatizado a Celesc precisa ser aprovado nessa casa, mas também passar posteriormente por um plebiscito popular em todo o estado de Santa Catarina. Então eu falo isso porque acredito que esse não será o caminho da privatização, acredito, tendo em vista a qualidade dos serviços, tendo em vista o que ela traz de retorno para a população catarinense, mas também acredito que nós temos aqui componentes e artifícios constitucionais para essa garantia. Quero dizer também que tenho trabalhado, tenho atuado, tenho estudado dois temas principais que tangem diretamente a ação da Celesc. A primeira é a necessidade de investimento pleno para a ampliação do trifásico nas áreas rurais de Santa Catarina. Hoje, o setor rural de Santa Catarina mudou completamente. As propriedades rurais, elas estão cada vez utilizando mais tecnificação ou tecnologias que necessitam urgentemente de um setor ou instalações trifásicas. Então, é urgente que a gente avance. Eu acho que a Casa Legislativa tem esse trabalho, e também discutir as perdas no sistema. Eu estive sentando aqui com a Regional de Florianópolis, por exemplo. O sistema da Celesc em Florianópolis tem uma perda de quase 17%. Isso se dá por quê? Pelas ligações irregulares, pela falta de ampliação das redes, de renovação ou ampliação dos cabos, redes e equipamentos necessários para a qualificação desse sistema chegando na ponta. Então, esses dois pontos, a melhoria das redes e a ampliação do sistema e das redes nas áreas urbanas, especialmente essas que passam por regulação fundiária, por regulamentação através dos municípios, e também a ampliação do sistema trifásico. Eu quero trazer esses elementos para dizer que a gente precisa, enquanto Casa Legislativa, enquanto deputados, ter em mente e ter na nossa posição a proteção dessa empresa pública que é altamente eficiente, porém vem sendo depreciada por uma série de fatores, que eu já coloquei: Sistema Connect, a falta de equipamentos, a ampla terceirização, mas o risco eminente, inclusive, de um processo de privatização, tendo em vista o desgaste popular. Mas também digo da importância de a gente colocar investimentos para ampliação dessas áreas de diminuição da perda da energia elétrica
com as instalações urbanas e também a ampliação do sistema trifásico nas áreas rurais. Então, queria manifestar aqui minha posição em defesa da Celesc e tenho certeza que o plenário tem essa posição também. Muito obrigado. Ok, deputado Marquito, ainda em breves comunicações, deputado joinvilense Maurício Peixer, meu amigo. Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo deputado Fernando Krellig, presidindo a sessão nesse momento, a todos os deputados. Prazer mais uma vez poder falar desta tribuna e Antídio muito feliz, porque amanhã vai ser um grande dia, Guaramirim, Jaraguá do Sul, onde o governador do estado, Jorginho Melo, estará inaugurando a ponte do Portal, tão pedida, tão trabalhada, com tanta ansiedade que o povo esperava. A gente via, quando ia para Guaramirim, para Jaraguá, aquela fila enorme, todos os dias de trabalhadores que atrasavam para chegar em casa, perdiam os momentos com a família, e hoje já aberta, enfim, sabe que o trânsito flui muito bem, ganha-se muito tempo, e graças a todo o esforço dos políticos, nós, que trabalhamos muito, tanto o Antídio Lunelli, Vicente Caro Preso, eu, esse vereador, Fernando Krellig, a nossa bancada do Norte, que fizemos muito pedidos. E um desses foi da ponte do Portal, inclusive com aquela passagem por baixo, que foi também meio polêmica, né? Mas está resolvido agora com trânsito único. Então, parabéns. Também vai estar em Massaranduba, 18 horas, fazendo aqui aquela extensão de rede da energia trifásica para a área rural. Parabéns ao governador. Falando em governador, também com a alegria que nós recebemos, né, a informação de que aquele processo, aquela denúncia contra o governador de racismo, feito lá em Pomerode, aquela que ele falava das pessoas, e quem acompanha o governador sabe que em todos os seus pronunciamentos ele enaltece Santa Catarina por essa miscigenação de raças, das cores, das misturas que nós temos, que sai esse povo bonito, segundo ele. E ele falou, e a esquerda, que como sempre, pegou isso ali como um racismo, denunciaram, fizeram um estardalhaço em cima disso, passou no Brasil todo que o governador era racista, e a gente recebe com alegria que esta denúncia foi infundada, o Ministério Público não, entendeu que não tinha cabimento, que foi uma fala lá que tiraram do meio, e continua a vida, porque o homem trabalhador, quem realiza, quem realmente entrega para Santa Catarina, que faz Santa Catarina melhor, não pode estar aí se preocupando ou correndo atrás para se defender de denúncias infundadas. Eu lembro lá em Joinville, quando o vereador, presidente da Câmara, começaram a falar da Câmara, de que a Câmara não estava bem, que falavam do vereador, e eu falei na tribuna de uma palavra que eu entendia que era usada, muito comum, que era denegrir a imagem da pessoa. A plateia que estava lá, do sindicato, mas vaiaram, meteram o pau, começaram a me chamar de racista pela palavra denegrir. Então, até as palavras que a gente usa tem que tomar um monte de cuidado, porque jamais eu imaginaria que a palavra denegrir seria racista, né? Vamos ver realmente e não usar mais essa palavra, até para não ofender aqueles que se sentem ofendidos. Mas não é motivo de fazer um estardalhaço, tirar a atenção do governador, que é um homem sério, nós conhecemos, que gosta de Santa Catarina, que trabalha como ninguém, para poder ficar se defendendo dessas coisinhas. Então, deixar aqui registrado, porque o Ministério Público arquivou a denúncia, não tem fundamento. Também quero falar aqui do momento que nós vivemos, muito difícil, social, que é o morador de rua. Realmente nós temos um problema muito sério que aumenta, e muito rapidamente em Santa Catarina, o número deles. A gente tem que ter cuidado para falar também, porque vão entender que nós estamos sendo discriminadores, que não gostamos. Eu fui secretário de Assistência Social em Joinville. Trabalhei muito sério com isso. Nós tínhamos, na época, 2007, 2008,
cadastrado na secretaria com acompanhamento, sabendo de quem era, de onde ele tinha vindo, se morava em Joinville, por que estava na rua. 157 pessoas em 2007 e 2008. Hoje, pelos cálculos, até um levantamento feito, disse que era 400 e pouco, que é nada. Joinville tem em torno de 1.000 moradores de rua, no mínimo, e aumenta a cada dia mais. E o que o governo pode fazer? Olha, o governo está de mãos amarradas, realmente. Agora, quando eu fui secretário, isso não acontecia. Sabe por quê? Porque nós fazíamos uma equipe multidisciplinar, acompanhado de psicólogo, também assistente social, polícia militar, guarda municipal, na época nem tinha guarda municipal, mas a agente de trânsito. Nós interpelávamos todos que chegavam em Joinville e a gente sabia quem chegava em Joinville. Da onde você veio? O que você está fazendo em Joinville? Por que está aqui? Tem família aqui? Era perguntado tudo. A gente pegava eles, tratava, dava banho, mandava dar banho, comida e tchau, vai embora, vai para onde que está a tua cidade. Botava no ônibus. E eu lembro que nós íamos atrás do ônibus, eu mandava ir um carro atrás do ônibus, porque muitos deles chegavam na BR-101, saíam do ônibus, saíam para ficar. E o carro estacionava atrás, não, senhor, volta para o ônibus, vai embora, pode ir porque você não é de Joinville. E nós controlamos aqueles, porque alguns realmente a opção deles é morar na rua, eles não querem sair da rua, e a gente trabalhava dessa maneira com a Polícia Militar em conjunto. Hoje não dá para fazer nada, os prefeitos estão de mãos amarradas. O delegado Egídio, em Blumenau, que fez um vídeo muito bom, deu uma demonstração de como deve ser tratado as pessoas moradores de rua. Não é com paulada, não é com força física. Agora, eles estão na rua por um aproveitamento, por quê? Aí nós temos responsabilidade, porque pode ir num sinaleiro em Joinville, vai atrás, para ver se não abre a janelinha e dá um dinheirinho lá. Dá um dinheiro e eles ficam em ponto estratégico, perto de onde que eles podem comprar o corote é aquela cachaça, eles podem ter acesso à droga, que a droga rola ali no meio. Alguns que estão lá são traficantes, que estão enrustidos, estão lá no meio deles e não conseguem pegar. E a polícia se vem, bota a mão, qualquer mão que coloca, já tem alguém filmando para denunciar, para dizer que era maus tratos e que tem que deixar ali. Se for tratado dessa forma, como está sendo tratado, nós vamos aumentar cada vez mais o número de moradores de rua. Nós temos que entender que eles têm a opção, pode ficar na rua do ir e vir, mas eles também têm que dar resposta. Não pode ficar ali às custas do Estado, nós estamos pagando aquela conta, porque tem restaurante popular, tem empresa que contratada em Joinville que vai fazer abordagem, e é caro, não é barato, estão fazendo. É gasto de quem? Do poder público, do dinheiro do poder público que está investindo ali, que poderia sim ser usado na educação, poderia ser usado na saúde, mas tem um gasto. Essa questão do morador de rua, que vamos debater, o Matheus Cadorim fez aqui um requerimento, né? Ele pode falar sobre isso, eu abro a palavra, pode falar, Matheus. É bom porque a gente vai debater isso para poder chegar a um denominador. O que é? Mudança de lei federal. Tem que mudar a lei federal, porque não pode continuar dessa maneira. E a população tem que entender, deputado Matheus, que não pode dar esmola. Está em todo sinaleiro escrito. Eu coloquei, quando fui secretário, na maioria dos sinaleiros da área central de Joinville, não dê esmola. Mas eles olham aquilo ali, parece que não existe nada. Com a palavra. Perfeito, deputado. O governo faz a parte dele com a polícia militar intervindo quando há crimes, quando há delitos, e as prefeituras têm feito a sua parte com a questão da assistência social, dando comida e dando oportunidade de emprego. O problema é que essa oportunidade de emprego é para quem quer. E aqueles que não querem, que são os que estão envolvidos com drogas, que são os adictos que precisam de ajuda, mas que não querem sair das ruas. A lei hoje não permite que seja feita a remoção deles. Quando é feita a remoção compulsória, ainda todos os prefeitos políticos que estão fazendo isso estão passíveis de processo do Ministério Público, como já está acontecendo novamente. Nós precisamos mudar a legislação. Por isso, então, como bem anunciou o senhor, a gente está chamando uma audiência pública aqui na Assembleia, dia 12 de março, às 10h30, Comissão de Assuntos Municipais, já tem adesão da Comissão Antidrogas, Comissão de Segurança, para que a gente possa fazer essa discussão, para resolver de uma vez por todas esse problema que é nacional, né, mas não é só de Santa Catarina.
Obrigado, Matheus. E se eu fosse prefeito, eu enfrentava o Ministério Público. Ia enfrentar e dizer para eles, então cuide deles, porque eu estou fazendo a minha parte. E deputado Antídio, lá em Joinville, no Sagrado Coração de Jesus, eles entram, porque tem um grupo lá dentro, mesmo fechado, eles entram nas missas, eles falam no meio da missa, vão lá na frente, xingam o padre, lá no meio do pátio eles tiram as partes, fazem xixi na frente das crianças, e quando o padre foi chamar a atenção, um daqueles cuspiu na cara do padre e o padre não pode fazer nada. Está uma barbaridade, porque ninguém, se falar, se botar a mãozinha ali, já tem alguém filmando, está dizendo que está agredindo porque é morador de rua. Temos que mudar. Temos que discutir se mudar as leis, sim, mas tomar atitude. Se não tomar atitude firme... Ok, deputado Maurício, não tendo mais inscritos nas breves comunicações, horário destinado aos partidos políticos, conforme o artigo 108, hoje o primeiro horário é do bloco Social Democrático MDB-PSDB, no qual farei uso da palavra. Cruzamento na área. Meus amigos deputadas, deputados, muito bom dia. Hoje é um dia que eu amanheci com a minha rede social bombando de mensagens sobre um vídeo ontem da deputada Júlia Zanatta. A deputada Júlia Zanatta é uma deputada que, ela, consolidada já em Santa Catarina, fez uma grande eleição em 2022 e tenho certeza que tem uma eleição muito boa no ano 2026. E ela tem um perfil de atacar as pessoas, né? Não é o meu perfil é de trabalho, alguns têm perfil de discurso, o perfil dela é de atacar. Sabe aquela pessoa que não tem limites? É o estilo dela de pegar e atacar, de brigar com todo mundo, de achar que todo mundo está errado, apontar o dedo para todo mundo. Mas a verdadeira política é a política que se faz com diálogo, com construção e com ações. Seria muito bom, né, para o Brasil estaria muito melhor. A gente reclama tanto do governo federal, reclama das ações, mas só o discurso adianta? Eu acho que não vale a pena. Então, se a gente mudar o nosso perfil, um pouquinho de discurso, mas bastante ação, eu acho que a gente vai poder contribuir muito mais para Santa Catarina. Por isso, deputada Júlia Zanatta, te respeito muito, mas eu vim do esporte. E o esporte, quem vem do esporte gosta de jogar jogo grande, estádio lotado. Tu quer ver quando tem a torcida adversária contra. Isso é muito bom, nos motiva e nos abastece mais. Então, eu quero dizer para ti, que da forma que você vier, eu vou te devolver. Eu não devo nada para você, nunca devi nada para você, e eu tenho meu eleitor consolidado, 55 mil pessoas me colocaram aqui, a cidade de Joinville é uma cidade que eu defendo com unhas e dentes, e não será você e nem ninguém que mudará o meu perfil de trabalho. Meu perfil de trabalho é de muita dedicação, muito comprometimento e muito trabalho. Deixo a Fernanda e o Guilherme, minha esposa e meu filho, final de semana em casa, me esperando porque eu estou em ações e trabalhando em prol da população. Não é só sexta-feira à noite faço um videozinho e só começo a trabalhar segunda de novo. Meu perfil não é esse. Além disso, por que eu estou falando isso? Porque chegou um momento onde a deputada Júlia Zanatta fez o vídeo dizendo que um indicado do deputado Fernando Krelling é petista. Então, ela fez essa ação ontem com o deputado Fernando Krelling de competista, aí nas publicações marxista, só não colocou comunista, mas talvez é porque esqueceu na hora, talvez colocaria também. E só explicando para vocês, o advogado Vinícius Bion foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, é membro do Conselho Estadual de Esportes, formação em gestão esportiva, cara muito capacitado, muito competente e que conhece o sistema esportivo catarinense. Então, deputada Júlia, se em 2011, o escritório onde ele trabalha com, sei lá se tem 50, 60, 100 advogados, tem um advogado que é petista e entrou com uma ação contra a senhora, não pode generalizar. Ah, mas em 2011 ele assinou uma petição, ou assinou algo a favor contra o impeachment da Dilma Rousseff. Se for assim, o José Alencar foi o vice-presidente do Lula em 2002. Se o Lula existe hoje é porque o PL ajudou. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Quem foi Valdemar da Costa Neto? Base de apoio ao Lula. Inclusive, com ações pesadas do mensalão. Então, deputada Júlia, quando a gente aponta o dedo,
4 voltam para a gente. Fica atenta. Dando continuidade ao horário destinado aos partidos políticos, Bloco União, PSD, PRD. Não havendo, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL. Deputado Marquito. Senhoras e senhores, quero falar de um assunto muito sério aqui, que é a questão da falta de condições para os estudantes da rede pública estadual nesse início de ano letivo, mas eu quero aproveitar esse momento também. A gente vive numa situação muito complicada, né? Imagina a competência de quadros de pessoas com alta competência para atuar nos cargos e uma crítica porque a pessoa, em algum momento, ou porque ela é posicionada mais à esquerda, tem outras linhas de atuação, acaba sendo criticada ao ponto de colocá-la como alguém que não é capaz de atuar. Então, defendendo aqui o bloco, né, que a gente constituiu, a gente precisa largar dessa política que acaba vitimizando pessoas com alta capacidade, num momento em que elas podem contribuir com a sociedade catarinense. Então, acho que esse debate precisa ser mais aprofundado. Ontem, inclusive, participei de uma reunião da Comissão de Combate às Drogas, que certamente o mundo das redes sociais é um mundo hoje muito permissivo, né? E que acaba gerando uma série de violências e violações e criando estigmas, justamente muito distante da realidade. Então, eu queria colocar isso também, me solidarizar a tudo que o deputado Fernando Krelling colocou aqui. Quero aqui fazer uma fala sobre a visita que a nossa equipe teve ontem na Escola de Ensino Básico Oscar Manuel da Conceição, ou a Escola Jovem, aqui na comunidade do Rio Tavares, no sul da ilha de Santa Catarina. Uma escola que atende mais de 1.000 crianças, jovens e adultos. Uma escola que é central para o ensino médio na região de todo o sul da ilha e que, por incrível que pareça, os estudantes não têm condições de poder ter aula nos dias quentes, tá? E não foram poucos dias quentes. Agora essa semana deu uma aliviada, mas semana passada, semana retrasada e semana que vem virá mais uma onda de calor, coloca esses professores, educadores, crianças e jovens numa situação dramática. Mas quer dizer que a nossa equipe não esteve lá somente ontem. Nós já estivemos lá no ano passado e no ano retrasado. Inclusive, nós realizamos uma indicação, a indicação de número 145, direcionada à Secretaria de Educação, sugerindo a instalação de ar-condicionado para amenizar o calor, garantindo a permanência dos estudantes em sala e favorecer o processo de ensino-aprendizagem. E recebemos a resposta da Secretaria de Educação, dizendo que estavam verificando as condições elétricas da escola para posteriormente instalar os ares condicionados. Com a chegada do inverno e do outono e da primavera, as temperaturas diminuíram e a rotina da escola voltou ao normal. Isso ocorreu após a nossa visita em 2023, no ano retrasado, certo? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a situação da Escola de Ensino Básico Oscar Manuel da Conceição, ela não é uma situação isolada. Uma centena de escolas, ou centenas de escolas hoje no estado de Santa Catarina passam por essa dificuldade. E aí eu quero aqui dizer que os estudantes daquela escola, os professores estão mobilizados, reivindicando o básico, que é uma condição básica de poder estudar com uma condição de não estar com risco de desmaiar, com risco à saúde e assim por diante. Quando eu estive lá em 2023, era impossível dar aula. Eu estive em várias salas de aula, acompanhei algumas aulas, inclusive estava no meu ofício
de deputado, eu posso fazer isso, não tem problema nenhum acompanhar todo e qualquer equipamento público administrado pela gestão estadual, e constatei que era impossível dar aula com 3 ventiladores ligados com alto barulho, com o nível de calor que estavam passando aquelas crianças. Muito pelo contrário, deputado Zé Milton, tinha lugares que os ventiladores também não funcionavam. A explicação na ocasião é que a rede elétrica não comportava, lá em 2023, tá? E ficaram até hoje, e hoje a situação está a mesma, não tem condições de ter aula naquele calor. A sensação térmica é altíssima, teve casos de desmaio, professores que passaram mal, estudantes que passaram mal. É desumano, inclusive naquela ocasião só tinha um bebedouro funcionando, de toda a escola, uma escola que tem de mais de 1000 estudantes. Então, a gente vem aqui sempre enaltecer a condição. Eu tenho a total compreensão que são mais de 1000 escolas estaduais da rede estadual, tenho essa compreensão, mas é preciso tratar com a realidade. E não dá para levar. Eu quero dizer que a escola Oscar da Conceição está passando por uma crise profunda. E é preciso que a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina dê atenção máxima para aquela escola e consiga dar as condições para os estudantes voltarem à sala de aula com a mínima condição. Porque ali são estudantes de ensino médio e é a principal escola de ensino médio, escola pública de ensino médio de toda a região do sul da ilha, parte do leste e parte aqui do centro, que já vem caminhando aqui para o centro de Florianópolis. Então, eu queria aqui pedir profundamente para que a Secretaria do Estado de Educação olhe para isso. Mas mais do que isso, olhe de forma sistemática. Não dá para ter a situação que a gente está vivendo hoje, das mudanças climáticas, as temperaturas altas, a tendência é cada vez mais ter salas de aula com aquelas condições. E quero dizer mais, a gente precisa rever as infraestruturas, tem que ter circulação de ar natural, temos que ampliar a arborização dentro das escolas, dos equipamentos públicos, temos que pensar em novos equipamentos, tetos verdes e assim por diante. É preciso olhar para essas condições de saúde, de vida e, inclusive, dentro das escolas da rede pública estadual de Santa Catarina. Então, eu peço aqui atenção máxima da Secretaria de Estado de Educação para a Escola de Ensino Básico Oscar Manuel da Conceição, aqui na comunidade do Rio Tavares, conhecida como Escola Jovem, que atende uma ampla quantidade de alunos do ensino médio aqui da região de Florianópolis. Muito obrigado. Ok, deputado Marquito. Bloco Podemos, Republicanos Novo. PP, PDT, PL, não havendo mais partidos políticos, ordem do dia, artigo 109. Pedidos de informação. Pedido de informação 0040, deputado Neudil Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das doses de vacinas descartadas em 2024. Em discussão? Não havendo em votação, está aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 0041, deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do contrato 43/2022, que trata da prestação de serviços especializados de engenharia para execução de obras de implantação e pavimentação da rodovia SC 281, no trecho compreendido entre os municípios São Pedro de Alcântara e Angelina. Em discussão? Não havendo em votação, está aprovado. Moções. Moção 0022, deputado Márcio Machado, manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados apoio à aprovação do projeto de lei 03.508/2023, que altera a lei 7.394, de 29 de outubro de 85, que visa instituir o piso salarial nacional da profissão de técnico em radiologia. Em discussão? Não havendo em votação, moção está aprovada. Moção 23, deputado Neudil Sareta, manifestando apelo ao Procurador-Geral da República e Procurador-Chefe da República em Santa Catarina para a manutenção do atendimento presencial no escritório de representação do Ministério Público Federal no município de Concórdia. Em discussão? Não havendo em votação, está aprovado. Moção, deputado Márcio Machado, moção 0024, manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados apoio à aprovação do projeto de lei 0025/2024, que visa alterar o Código de Trânsito Brasileiro com o fim de cassar a carteira nacional de habilitação daqueles que abandonarem animais nas vias públicas. Em discussão? Não havendo em votação,
Moção está aprovada. Deputado Marquito? Questão de ordem? Uma questão de ordem, na hora da discussão do meu pedido de informação, eu acabei não falando, mas eu queria aqui pedir uma urgência e também uma atenção muito especial à Secretaria do Estado de Infraestrutura, especialmente à empresa contratada para a realização da obra da SC 281, que liga o município de São Pedro de Alcântara a Angelina. Esse tema se arrasta há muito tempo. Enquanto deputado, eu estou desde o início do mandato acompanhando o dilema daquela comunidade. É uma região fundamental que escoa a produção, especialmente hortifruti e granjeiro, mas também uma região turística, uma região de uma população também que vem se adensando e que é uma rodovia central e fundamental. A situação que está lá é calamitosa. Por isso eu peço aqui a atenção do governo do estado para a rodovia 281 que liga São Pedro de Alcântara a Angelina. Ok, deputado Marquito. Moção 0025, deputado Márcio Machado, manifestando ao presidente do Senado Federal apoio à aprovação do projeto de lei 1969-2023, que altera o artigo 5º da lei 11.889, de 24 de dezembro de 2008, e acrescenta o artigo 11, com o objetivo de atualizar as atribuições dos técnicos e auxiliares de saúde bucal e fixar o piso salarial da categoria. Em discussão? Não havendo em votação, está aprovado. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 74 a 88. E também esta presidência comunica que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos. Requerimentos 287 a 324. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais não temos inscritos. Sendo assim, não havendo mais oradores, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão.